Olá, pessoal! Nesta unidade da disciplina Negociação e Arbitragem, vamos observar que, apesar de uma atividade milenar, a negociação atualmente possui relevantes peculiaridades. A negociação transformou-se em um processo de comunicação, que envolve a preocupação com o emissor da mensagem a partir do cuidado com as palavras emitidas, que podem transmitir interpretações das mais variadas, bem como da linguagem corporal, que pode dizer muito mais que as palavras. Enquanto o processo de comunicação, outro elemento importante é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, pois dependendo do ambiente utilizado para a transmissão da mensagem, pode haver maior ou menor dificuldade para se chegar ao resultado pretendido. A recepção da mensagem é o terceiro elemento desse processo. Não basta ouvir as palavras emitidas ou fazer a leitura de uma proposta, por exemplo. É necessário interpretar e compreender a mensagem que está sendo recebida. E para que isso ocorra, é necessário considerar os princípios e valores envolvidos, bem como a ética e a moralidade. A comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Frase de autoria de David Ogilvy, renomado publicitário norte-americano. O quarto e último elemento desse processo é o denominado feedback, que representa a resposta manifestada pelo receptor. Para que a negociação se efetive, é necessário a manifestação do receptor diante da eventual proposta feita pelo emissor. A interação entre esses elementos essenciais do processo de comunicação é fundamental para o sucesso da negociação, ou ao menos a gestão do eventual conflito instalado. Já para a gestão da negociação, alguns procedimentos devem ser considerados, e o primeiro deles é o planejamento, imprescindível em situações que demandam análise do cenário e dos objetivos almejados, identificação de estratégias, probabilidades e tomada de decisões. A destinação dos recursos humanos, financeiros e dentre outros deverá ser avaliada com cuidado, para que isso não represente um empecilho para que as atividades devidamente planejadas possam ser colocadas em prática. A coordenação do processo de negociação precisa ser presidida por uma pessoa que possua competência técnica e emocional e principalmente tenha, dentro da organização empresarial ou estatal, poder decisório para aquela questão que está sendo discutida. Além disso, dependendo do tempo necessário para o encerramento do processo de negociação, muitos fatos, situações e novas manifestações podem surgir e corresponder a um indicador de controle para avaliar os rumos da negociação. Todos esses procedimentos estão interligados no processo de negociação. Somente são apresentados de forma separada por questões teórico-didáticas. Além das questões técnicas, o processo de comunicação envolve também questões de ordem emocional. E nesse sentido, cada negociador possui um estilo de atuação, a depender da personalidade de cada um. As técnicas podem ser aprimoradas a cada nova negociação, mas a forma de atuação é algo que faz parte da personalidade e, portanto, é inerente a cada pessoa. É praticamente impossível imaginar que alguém impulsivo e que se irrita facilmente irá se transformar em uma pessoa calma e serena em suas decisões. A literatura descreve inúmeros estilos tipo de negociador, com muitas semelhanças entre eles. Porém, nenhum deles pode ser considerado melhor ou pior, pois todos possuem seus pontos positivos e negativos. O que importa mesmo é que o processo de comunicação seja eficaz, propiciando a gestão do conflito e a implementação do acordo firmado. No setor público, o poder de negociação é essencial, principalmente para evitar, na medida do possível, a utilização da via judicial.
O cuidado, neste caso, é a preservação do princípio da legalidade, previsto na Constituição Federal e inerente aos atos praticados pela administração pública. O Poder Judiciário brasileiro, tanto na esfera estadual como federal, possui inúmeros processos. Dados do Conselho Nacional de Justiça, expressos no relatório de 2015, indicam que questões que envolvem a administração pública estão entre os assuntos mais demandados na esfera judicial. A impossibilidade da negociação e a consequente utilização da via judicial pode levar um conflito a permanecer por anos, aguardando que a sentença seja proferida. Muitas vezes, a decisão judicial acaba colocando fim ao processo, mas não efetivamente ao conflito, pois em razão da falta de celeridade processual, o conteúdo da decisão não atende às reais necessidades das partes. Por esse motivo, as habilidades de um bom negociador representam uma das competências esperadas de um gestor público, que além de outras atividades, poderá efetivamente administrar, da melhor forma, a busca por soluções adequadas para os inúmeros conflitos que podem surgir por ocasião do desenvolvimento das suas atividades. No entanto, firmar um acordo e conseguir que ele efetivamente seja cumprido é realmente muito complexo e muitas vezes é necessário recorrer a um terceiro, imparcial, que terá a missão de facilitar o processo de retomada da conversa pacífica entre as partes. Isto pode ocorrer antes ou depois da instalação do conflito. O mediador tem por objetivo transformar o cenário adversarial em um cenário colaborativo. Nesse caso, quem decide são as partes. O mediador funciona como um facilitador. Atualmente, a mediação está disciplinada na Lei 13.140 de 2015 e, inclusive, prevê a sua utilização no âmbito da administração pública. Não sendo possível a utilização da mediação ou de outro mecanismo compatível, uma alternativa pode ser a utilização da arbitragem, atualmente disciplinada pela Lei 9.307 de 1996. E suas recentes alterações. Diferentemente da mediação, o terceiro imparcial não se trata de mero facilitador, mas sim o responsável por proferir a decisão em nome das partes. A mediação e a arbitragem serão abordadas de forma mais aprofundada na unidade 3 dessa disciplina. Em síntese, a negociação pode ser caracterizada como um processo de comunicação, utilizado tanto na esfera privada como na esfera pública. Para buscar a melhor eficiência neste processo, bem como a efetivação do resultado pretendido, é necessário atentar para que este processo ocorra com a maior lisura possível. Além disso, as capacidades técnica e emocional do negociador vão estabelecer as diretrizes para a escolha da melhor estratégia que conduza ao melhor resultado na negociação. É desejável que o gestor público possua também estas habilidades, pois elas facilitarão sobremaneira desde a interlocução natural presente no cotidiano da administração pública até as negociações mais complexas. Sempre, é claro, primando pela preservação do princípio da legalidade exigível para todos os atos da administração pública. Terminamos aqui a videoaula desta unidade. Não deixem de realizar as atividades e bons estudos.